Olá para você que me assiste aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai analisar a produção Disraeli, de 1929. Se tem uma palavra que seria muito adequada para classificar o que é esse filme, essa palavra seria difícil. Primeiro, porque é muito difícil de localizar cópias disponíveis dele. Disraeli nunca foi comercializado oficialmente em mídias digitais, sendo que as cópias existentes hoje ou são do antigo VHS, ele chegou a ser distribuído nessa mídia, ou então gravações feitas no canal norte-americano de TV a cabo TCM. Mesmo assim, qualquer que seja a fonte dessa cópia, infelizmente ela está numa qualidade bastante baixa, não só de áudio, como também de vídeo. The issue, gentlemen, is this. Whether you are content to be a comfortable England, meeting in due course with a sad inevitable fate, or whether you will be a great country, an imperial country, a country where your sons, when they rise, will rise to paramount positions and obtain not merely the esteem of their own countrymen, but the esteem of the world. Ainda continuando na questão das cópias existentes desse filme, temos mais um problema aí. Quando lançado originalmente, esse filme tinha 1h30, 90 minutos de projeção. No entanto, em função das regras impostas pelo Production Code, mais conhecido como Código Reis, cerca de 3 minutos aí do filme precisaram ser editados e cortados dessa versão final. Isso fez com que a duração final caísse para 87 minutos e são exatamente essas cópias disponíveis atualmente. Esses 3 minutos que foram editados são considerados hoje trechos perdidos do filme, nunca mais foram recuperados. Além disso, existe uma degradação da imagem em função de um procedimento técnico, e aqui eu explico. Ao assistir o filme, você percebe um certo desconforto, dá a impressão que o lado esquerdo da imagem está um pouco cortado. Isso aconteceu porque originalmente o filme não tinha a trilha de áudio impressa na própria película. Na realidade, era um disco que tocava simultaneamente a projeção da imagem na tela. No momento de remontar esse filme para tirar as cenas cortadas pelo Código Reis, acabou se colocando as trilhas de áudio na própria película, o que inclusive facilitava a distribuição e exibição do filme na época. No entanto, o áudio ocupava justamente o lado esquerdo da película e com isso você perde um pouco de informação na imagem. Portanto, não se trata aí de um problema na fotografia, no enquadramento da câmera, e sim de um processo técnico que foi necessário para adaptar o filme às novas tecnologias de exibição da época. Well, I'll not bother you now about our garden party. But I'm dying to be bothered. Mary, my dear, your morning tribute. Thank you, Dizzy. Every morning, wherever we are, you never forget. Nonsense. You know I married you for your money. Ah. Let me see your list of invitations. Lady Clarissa Pevensey. Oh, and her father and mother, the Duke and Duchess of Glastonbury. I'm afraid the Duke and Duchess shiver with contempt at the very name of Disraeli. O filme é baseado na história real de Benjamin Disraeli, que foi o primeiro-ministro britânico durante o governo da Rainha Vitória, ali na segunda metade do século XIX. Historicamente, ele foi muito importante como um articulador político, tendo concretizado a compra do Canal de Suez pelo Império Britânico. Isso inevitavelmente acabou minando o avanço da Rússia como uma potência política e militar naquele continente. Russia, for instance. Now, while England stands alone, while France is crippled, and before Germany has recovered, now is Russia's opportunity to snatch at India. With India lost, the whole fabric crumbles, and England sinks into insignificance. A Belgium at sea. Bom, e o filme explora basicamente esse momento específico da história da Inglaterra. Não se trata aqui de uma biografia extensa sobre a vida toda de Disraeli. É mais focado justamente nessa questão da compra do Canal de Suez. Então, basicamente, o que a gente presencia são os passos dados na direção dessa concretização. As reuniões, as conversas, todo o conchavo de bastidores. Anteriormente, essa história já tinha virado uma peça de teatro e também um outro filme, lançado em 1921, mudo, que infelizmente é considerado hoje uma obra perdida. Comum a todas essas versões, no entanto, está a presença do nosso ator protagonista, o veterano na época, George Arliss.
Ele estava aí na casa dos seus 60 anos de idade, mais ou menos, na época de lançamento desse filme. You mean to tell me that you have purchased the Suez Canal? The power and the glory of my country were at stake. I had to act quickly, and I had to act on my own responsibility. Then let me tell you, sir, you have committed a crime. Parliament was not sitting to vote the money. I had to seek it elsewhere. 5 million sterling. You refused. I did, and I'm proud of So it. I went to the wealthiest private firm, to Hugh Myers. Ha! A Jew. Myers, not being a party man, but a patriot, saw the greatness of the idea and stood by me. Eu diria que o único grande elemento destacável dessa produção nos dias de hoje é realmente a atuação de George Arliss. Ele vinha sendo exaltado, inclusive pela mídia da época, como o primeiro cavalheiro do cinema falado. E realmente aí ele tinha nessa época a sua popularidade bastante em alta. Em relação especificamente a esse trabalho, é notável como ele já tinha intimidade com esse personagem. Afinal de contas, ele vinha há anos interpretando Disraeli. Existiu, portanto, todo um estudo anterior que foi aperfeiçoando todas as características dessa figura histórica. A gente consegue perceber aí bastante eloquência e expressão corporal na atuação de Arliss, a ponto inclusive dele conseguir ofuscar os seus demais companheiros de tela. Ainda que ele apresente um aspecto físico um pouco fora dos padrões para os dias de hoje, um pouco estranho por assim dizer, ele realmente rouba a cena em praticamente todas as suas intervenções. I just had private information that Ismail Pasha is in desperate need of money. As you know, he holds the controlling shares of the Suez Canal. Probert, this is an unparalleled opportunity for England. Opportunity for England? You don't mean that in earnest. Pardon me, in dead earnest. Do you seriously mean that you're thinking of purchasing the Suez Canal for England? I have seldom meant anything half so seriously. And you are about to suggest to me that the Bank of England should back you? I am. No entanto, se você tirar esse ativo da atuação de George Arliss dessa produção, me parece um filme bastante frágil. No geral, o desenvolvimento das sequências é lento demais. A linguagem cinematográfica é muito rudimentar. Não existe uma variabilidade satisfatória de planos propostos pelo diretor. A quantidade de cenários é incrivelmente baixa e repetitiva, e o roteiro igualmente não ajuda, apresentando uma monotonia que só é quebrada em função de alguns diálogos muito bem escritos. Em diversos momentos, infelizmente, o espectador acaba tendo a incômoda sensação de estar assistindo a um teatro filmado. What does that matter? It's all that matters to me. I hadn't thought of that. What will happen to me? Disgrace, utter and irretrievable. The kind of disgrace no man can bear, no man can live through. Easy! Yes, by heaven I will bear it. I'll face the nation. I'll bear it alone. Not alone, dear. Apesar de todas essas características, no entanto, na época, o filme foi um grande sucesso, não só de crítica, como também de público. Os números de bilheteria foram muito bons e os leitores da revista Photoplay elegeram esse filme como o melhor de 1929. Vale lembrar que os prêmios entregues pela revista Photoplay foram a primeira grande iniciativa de se premiar as melhores produções do ano. Antes de existir a Academia e o Oscar, o grande prêmio conferido ao cinema anualmente era justamente da revista Photoplay. Isso demonstra, no mínimo, que a gente tem por obrigação entender melhor o contexto onde cada filme está sendo lançado para saber avaliar com mais objetividade o impacto dessa obra dentro do seu tempo. Por parte da Academia, foram 3 indicações ao Oscar: melhor filme, melhor roteiro e melhor ator para George Arliss, que inclusive recebeu o prêmio. Ele foi lembrado pelos seus pares justamente por esse papel e infelizmente não compareceu à cerimônia porque estava viajando nessa época. Leave your small ideals, or better still, grow from small ideals to greater. You have begun well. You're putting your house in order. Now pass on. Pass from the parish to the empire. The parish, how small it seems, and everything I've done in politics, how utterly insignificant. In politics, nothing is insignificant. Contrast it with this question of India. Whether we hold it or lose it. Yes, what's the solution? War? War is never a solution. It's an aggravation. Disraeli, enfim,
É um filme de grande representatividade para sua época e que nos apresenta o grande talento do ator George Arliss, mas que por outro lado também envelheceu terrivelmente mal e é muito difícil de ser assistido nos dias de hoje. You threaten me? Yes, if you force me to it. Oh, empty threats. You think so? You say the bank is a national institution? What becomes of that title if it refuses to save the nation? What becomes of you? Mr. Disraeli. When it is known that the lack of patriotism of one man has placed our country in the position of a person who is trying to pass a fraudulent check, exposed the nation to the ridicule of the world, lost the canal, lost India, baffled England, beat her, disgraced her, dragged us through the mud, what becomes of the bank? You can't touch the bank. I'll smash the bank. Parliament granted the bank its charter. Parliament hammers right and showers right at my bidding. Your board of directors will be swept away. Your shareholders bankrupt. The bank ruined and you disgraced. I am Prime Minister. I can do this. And if you don't sign, by God I will. E se você aí conseguiu uma cópia para assistir, faz o seguinte, volta aqui no canal e deixa o seu comentário aqui embaixo para você me dizer se você concorda ou não com essa minha crítica. Também curta o material, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative as notificações do sininho. A gente segue analisando os filmes indicados na temporada de premiações 1929/1930, sendo que o nosso próximo filme é uma produção MGM bastante eletrizante, ainda que pouco falada. O Presídio. Tá muito bacana e eu te espero aqui.